Olá pessoal, voltamos então para a nossa segunda parte da aula de circuitos RLC. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre a resposta natural de um circuito RLC em paralelo. E agora a gente vai falar da resposta a um degrau de um circuito RLC em paralelo. Então vamos olhar para esse circuito aqui da figura 8.11. Essa chave estava inicialmente fechada. Então, toda a corrente que saía dessa fonte de corrente passava por esse curto-circuito que existia e em um determinado instante a chave se abriu e essa corrente vai passar a se dividir entre esses ramos. Então, o capacitor e o indutor vão passar a se carregar. E a gente vai ter uma resposta a um degrau nesse circuito RLC em paralelo. Para a gente começar a nossa análise, eu vou marcar aqui o nó superior e o nó inferior. Eu vou dizer que esse nosso nó inferior é o nó de referência. E eu vou fazer o somatório das correntes que entram e que saem nesse nó superior. Então, a gente sabe que entre esses nós, a gente vai ter essa tensão V. Entrando no nó, a gente tem essa corrente I. E saindo do nó, a gente tem IC, IL e IR. Então, a gente pode dizer que essa corrente I entrando tem que ser igual ao somatório das correntes IC, IL e IR que estão saindo. Então, vamos começar a montar a nossa equação. Então, a gente vai ter IL saindo, então vamos colocar aqui IL mais IC. E IC, a corrente no capacitor, ela é igual à capacitância vezes a derivada da tensão entre os terminais desse capacitor. Então, a gente vai fazer C vezes dV/dt. E a corrente IR, saindo pelo ramo do resistor, a gente vai utilizar a lei de Ohm e vai ter que a corrente R é igual a V dividido por R. Então, a gente vai pôr mais V dividido por R. E esse somatório dessas três correntes igual a I. No indutor, a gente tem que a tensão entre os terminais do indutor é igual ao valor da indutância vezes a derivada da corrente pelo tempo. Se a gente derivar essa fórmula aqui, a gente vai encontrar que a derivada da tensão entre os terminais do indutor é igual ao valor da indutância vezes a derivada segunda da corrente no indutor. Essa tensão V entre os terminais do indutor é essa mesma tensão V que a gente tem nessa fórmula aqui em cima, já que todos esses elementos estão em paralelo. Então, se a gente substituir V e dV aqui nessa fórmula de cima, a gente vai encontrar IL mais C vezes L, derivada segunda de L, mais L dividido por R, vezes a derivada primeira de L, igual a I. E a gente pode rearranjar essa equação para ficar com a derivada segunda de L, mais 1 dividido por RC, derivada primeira de L, mais IL dividido por LC, igual a I dividido por L vezes C. Bom, e existem duas formas para a gente resolver aquela equação da derivada de segundo grau que a gente encontrou no final do slide anterior. A primeira forma, uma das formas, é utilizando a abordagem indireta e a outra forma é utilizando a abordagem direta. Vamos começar utilizando a abordagem indireta. Então, para utilizar essa abordagem, a gente precisa primeiro encontrar uma resposta para V. Então, a gente vai pegar aquela equação que a gente montou para o somatório das correntes no nó superior. Então, para o somatório das correntes nesse nó aqui. E a gente vai começar por essa equação. Então, essa equação do somatório das correntes é essa equação aqui, que é aquela equação que a gente montou primeiro lá no início do slide anterior. A gente vai querer encontrar quem é V. Então, já que a gente quer encontrar quem é V, já que a gente quer encontrar uma solução para V, a gente vai pegar esse valor de L aqui e encontrar quem é V quem é a tensão entre os terminais de L, de acordo com aquela fórmula que relaciona a tensão e corrente no indutor.
sendo que a gente sabe que a tensão entre os terminais desse indutor tem que ser igual a essa tensão V que a gente está procurando. Então, no indutor, a tensão entre os terminais do indutor é igual a 1 dividido pela indutância vezes a integral do instante inicial até um instante t, no qual a gente quer saber o valor da corrente, de V em relação ao tempo, mais a corrente inicial, então a corrente no instante inicial do indutor. Então, a gente vai substituir L por essa equação aqui. E no caso, a gente está considerando que o instante inicial é o instante zero, que é o instante no qual a gente disse que essa chave se abriu. A gente colocou essa equação aqui no lugar de L e mais C vezes dV dt mais V dividido por R igual a I. E a gente vai diferenciar ambos os lados dessa equação para a gente sumir com essa integral. Então, quando a gente aplicar quando a gente diferenciar essa equação, a gente vai encontrar que V dividido por L, então aqui a gente vai ficar com V, derivada da constante é zero, mais C vezes a derivada segunda de V, mais a derivada de V dividido por R, igual derivada de constante é zero, igual a zero. Essa equação aqui, que foi aquela equação que a gente encontrou no slide anterior, é exatamente a mesma equação que a gente encontrou para a resposta natural de um circuito RLC em paralelo. E lembram que a gente tem 3 formas de resposta quando a gente está falando da resposta natural de um circuito RLC em paralelo? Então, a gente vai ter que V vai ter 3 formas também. Então, a gente pode encontrar V com 3 formas diferentes, que vai ser V igual a 1 vezes E elevado a S1t mais A2 E elevado a S2t, V igual a B1 vezes E elevado a menos alfa t vezes cosseno de ômega dt, mais B2 E elevado a alfa t seno de ômega dt, ou V igual a D1t E elevado a menos alfa t mais D2 E elevado a menos alfa t. E dessa vez, para calcular os coeficientes dessas equações aqui, a gente vai precisar lembrar que existia uma fonte no circuito. Então, a gente vai precisar considerar a presença dessa fonte no circuito para encontrar quem são A1, A2, B1, B2, D1 e D2. Bom, então a gente já viu quais são as possíveis soluções para V de T. Mas, originalmente, a equação que a gente estava tentando resolver é essa equação com a derivada de segunda ordem aqui. Então, a gente está tentando encontrar uma solução para IL, para aquela corrente no indutor. E para encontrar uma equação para essa corrente no indutor, o que a gente vai fazer vai ser substituir as 3 possíveis soluções que a gente encontrou para ver no slide anterior, naquela fórmula, naquela equação do somatório das correntes entrando e saindo do nosso superior, do nosso circuito RLC em paralelo. Quando a gente substituir aquelas 3 possíveis soluções de V nessa equação aqui, a gente vai encontrar 3 possíveis soluções para a corrente IL. São essas 3 soluções aqui. Então, IL igual a I mais A1' vezes E elevado a S1t, mais A2' vezes E elevado a S2t, ou a gente vai ter que IL igual a I mais B'1 vezes E elevado a menos alfa t, cosseno de ômega dt, mais B2' vezes E elevado a menos alfa t vezes seno de ômega dt, ou então IL igual a I mais D1' vezes T vezes E elevado a menos alfa t mais D'2 vezes E elevado a menos alfa t. E essas constantes A1', A2', B1', B2',
D1' e D2' derivam das constantes das soluções, das 3 possíveis soluções para V. Então, aquelas 6 constantes que a gente tinha, 1, A2, B1, B2, D1 e D2. Então, aqui a gente tem as 3 possíveis soluções para a corrente IL. E o que todas elas têm em comum? Então, IL de T, então IL no instante T, vai ser igual a I. Todas essas equações têm esse termo I. I é o valor da nossa fonte de corrente. E se a gente olhar para esse circuito, quando se passar um longo tempo, então quando esse circuito entrar em regime permanente, todas as correntes e todas as tensões vão ser constantes. E dessa forma, já que a tensão vai ser constante, o indutor vai funcionar como sendo um curto-circuito e toda essa corrente IL vai passar, toda essa corrente I da fonte vai passar pelo indutor. Então, o valor final de IL vai ser igual a I. Então, esse I é igual ao valor final de IL. E, além disso, essa forma aqui é a forma de uma das soluções que a gente tinha encontrado de resposta natural. Essa equação aqui também é a equação de uma das outras formas de resposta, uma das outras formas da resposta natural. E essa terceira aqui também é uma equação que é uma das equações de uma das formas de resposta natural que a gente encontrou também. Então, o que a gente vai poder dizer é que na abordagem direta, para a gente encontrar a solução para uma variável, então, para a gente encontrar a equação de uma variável em relação ao tempo, seja a corrente I, então I de t, ou a tensão V, então V de t, vai ser igual ao valor final dessa variável, então o valor final da corrente ou o valor final da tensão, mais a equação com a mesma forma da resposta natural. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a forma de resposta. A gente vai ter uma das 3 formas de resposta também. A gente vai descobrir qual é essa forma de resposta e a gente vai utilizar a gente vai colocar o valor final da variável que a gente quer, mais uma função com a mesma forma da resposta natural. Para a gente entender melhor como calcular a resposta a um degrau de um circuito a hélice em paralelo, vamos fazer o exemplo 8.10 do livro. Vamos ler o enunciado. A energia armazenada no circuito do exemplo 8.8, figura 8.12, com R igual a 500 ohms, no instante em que a fonte de corrente CC é aplicada. A corrente inicial no indutor é 29 mA e a tensão inicial no capacitor é 50 volts. Determine a IL em t igual a 0, b. a derivada de L no tempo em t igual a 0, c. IL de t para t maior ou igual a 0, d. VL de t para t maior ou igual a 0 e considere que I é igual a 24 mA. Então, essa fonte de corrente vai ser uma fonte de corrente de 24 mA e o enunciado também está nos dizendo que existia energia armazenada no circuito do exemplo, que é esse circuito dessa figura aqui. Então, se tem energia armazenada, a gente sabe que ou o capacitor inicialmente tem tensão ou o indutor inicialmente tem um valor de corrente diferente de 0. Ou os dois, que é o caso, tanto o capacitor quanto o indutor começam com energia armazenada. Então, vamos começar a resolver o nosso exemplo. Bom, a letra A é muito simples, ela só nos pede a corrente L em t igual a 0. Ele nos diz no enunciado que inicialmente a corrente do indutor é 29 mA. Então, IL no instante 0 é igual a essa corrente inicial, que é igual a 29 mA. Letra B.
Bom, a letra B nos pede a derivada da corrente no tempo no instante zero. A gente sabe que no indutor, a tensão entre os terminais do indutor é igual ao valor da indutância vezes a derivada da corrente que flui entre os terminais do indutor no tempo. E a gente quer encontrar quem é essa derivada no instante zero. Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar o valor da tensão entre os terminais do indutor no instante zero e dividir pelo valor da indutância. Então, isso aqui. Qual é o valor da tensão entre os terminais do indutor no instante zero? Como todos esses elementos estão em paralelo, o valor do indutor, o valor da tensão entre os terminais do indutor tem que ser igual ao valor da tensão entre os terminais do capacitor. E, inicialmente, a tensão no capacitor é 50 volts. Então, a gente vai ter que dIL dt no instante zero é igual a 50 dividido pelo valor de indutância, que é 25 mH, então 0,025. E isso é igual a 2.000 amperes por segundo. Agora a letra C. A letra C nos pede para encontrar IL de t para t maior ou igual a zero. Bom, a gente sabe que é uma resposta a um degrau. Então, como a gente viu nos slides anteriores, essa resposta a um degrau vai ser igual ao valor final da variável e mais a equação da resposta natural do circuito RLC. Mas qual equação? Qual forma de resposta natural? A gente vai precisar saber qual é a forma de resposta desse circuito, então. Para isso, a gente vai precisar comparar o valor de ômega zero com o valor de alfa, para a gente saber se a gente vai ter duas raízes iguais e reais, se a gente vai ter duas raízes reais e diferentes, ou se a gente vai ter duas raízes complexas. Então, vamos calcular ômega zero e alfa. Ômega zero, se a gente lembrar da aula anterior, é igual a 1 dividido por raiz de L vezes C. L é igual a 25 mH e C é igual a 25 nanofarads. Nano é 10 elevado a menos 9. Então, resolvendo essa equação, a gente encontra que ômega zero é igual a 40.000 radianos por segundo. E alfa, também lembrando da equação da aula anterior, é igual a 1 dividido por 2 vezes RC. Isso a gente está falando de ômega zero e alfa para circuitos RLC em paralelo. R é igual a 500 ohms, de acordo com o nosso enunciado, e C é 25 nanofarads. Então, 2 vezes 500 vezes 25 vezes 10 a menos 9. 1 dividido por isso tudo é igual a 40.000 radianos por segundo. Ou seja, ômega zero e alfa são iguais. E se ômega zero e alfa são iguais, a resposta vai ser da forma criticamente amortecida, que é aquela quando a gente tem duas raízes reais e iguais. Bom, então agora a gente já sabe que L de t vai ser igual ao valor final de L mais a equação da resposta natural de um circuito RLC em paralelo da forma criticamente amortecida. E F, como a gente disse, é o valor final da corrente IL. Então, qual vai ser esse valor final? Vai ser o valor de L quando já tiver passado um longo tempo que essa chave se abriu, então, quando o circuito já estiver em regime permanente, todas as correntes e todas as tensões forem constantes. E já que as correntes e tensões vão ser constantes, o nosso indutor vai se comportar como um curto-circuito e então toda essa corrente I da fonte vai fluir pelo indutor, de forma que L final vai ser igual ao valor da fonte I, que é igual a 24 miliamperes. Então, a gente vai ter que IF é igual a 24 miliamperes. E quem são D1 e D2? Da mesma forma como a gente tinha antes, que a gente encontrava os valores das constantes
A1, A2, B1, B2, D1 e D2, de acordo com as condições iniciais do circuito. Agora, para encontrar D1 e D2, a gente também vai depender das condições iniciais do circuito. Então, o que a gente vai fazer vai ser descobrir o valor inicial de IL e o valor inicial da derivada de L em relação ao tempo. Então, vamos olhar para essa fórmula primeiro e ver qual vai ser o valor de IL quando t for igual a zero. Quando t for igual a zero, esse termo aqui vai ser zero, e elevado a zero é 1. Então, a gente tem que IL no instante zero é igual ao valor final de IL mais D2. Então, a gente tem que IL0 é igual ao valor final de IL mais D2. E IL0, então o IL no instante inicial, é igual a esse zero, que é o valor inicial da corrente no indutor, e de acordo com o enunciado, é 29 miliamperes. E agora vamos apagar esses rabiscos para a gente encontrar qual é a equação da derivada de IL de t. Bom, vou escrever a equação de IL, da derivada de IL de t, a derivada em relação ao tempo, aqui em cima mesmo. Então, a derivada da constante é zero, então a gente vai ter zero mais d1, derivada de t é 1, vezes e elevado a menos alfa t, mais d1 vezes t, vezes e elevado a menos alfa t, vezes menos alfa, mais d2, vezes e elevado a menos alfa t, vezes menos alfa. Quando t for igual a zero, a gente vai ter que este termo aqui do meio vai ser zero. E elevado a zero é 1. Então, a gente vai ter que quando t for igual a zero, a derivada de L de t vai ser igual a D1 menos alfa D2. Então, a derivada de L no instante t igual a zero em relação ao tempo vai ser igual a D1 menos alfa D2. Sendo que L, que a derivada de L no instante zero, a gente já calculou na letra B. Então a gente tem esse sisteminha aqui que a gente montou no slide anterior. D2 vai ser igual a I0 menos IF. I0 é igual a 29 miliamperes e F a gente viu que é igual ao valor da fonte, que é 24 miliamperes. Então, a gente vai ter que D2 é igual a 29 menos 24 miliamperes, que é igual a 5 miliamperes. Agora, vamos para a segunda equação. A gente vai ter que D1 é igual a derivada de L no tempo zero mais alfa D2. Trouxe aqui a colinha dos slides anteriores para a gente saber o valor de alfa, que a gente já calculou no início da letra C, e o valor da derivada de L no instante zero. Então, a gente tem que essa derivada no instante zero é 2.000, alfa é igual a 40.000, então a gente vai ter 40.000 vezes 5 vezes 10 a menos 3, porque a gente está falando de miliamperes, então a gente vai ter 2.000 mais 40 vezes 5, que é igual a 2.200 amperes por segundo. E agora é só a gente substituir todos os valores nessa fórmula aqui, para a gente encontrar qual é o valor qual é a equação de L de t. Então, o valor final de L é igual a 24 miliamperes. E já que a gente está usando miliamperes, é importante perceber que todos os nossos
todas as partes, todos os termos da nossa equação vão ter que estar em miliamperes. Então, a gente tem aqui miliamperes, aí a gente vai ter D1 vezes T vezes E elevado a menos alfa T, que é o valor de D1. D1 é igual a 2.200 amperes por segundo. Então, como está em amperes por segundo, a gente vai ter que multiplicar esse valor aqui por 10 ao cubo para a gente conseguir ficar em miliamperes. Então, a gente vai ficar com 2,2 vezes 10 a sexta vezes T vezes E elevado a menos alfa T. Alfa é igual a 40.000. Mais D2 já está em miliamperes, que é igual a 5 miliamperes, então mais 5 vezes E elevado a menos alfa T, e L vai ser igual a toda essa equação em miliamperes. Bom, agora vamos para a última letra dessa questão, que é a letra D, que pede para a gente encontrar uma equação para VL de T para T maior ou igual a zero. E a gente pode observar que ele fala T maior ou igual a zero e não T maior ou igual a zero mais. Isso porque, apesar do indutor poder ter uma mudança abrupta de tensão entre os seus terminais, esse indutor está em paralelo com o capacitor. E o capacitor não pode ter uma mudança abrupta de tensão entre seus terminais. Então, essa tensão no indutor, nesse caso aqui do circuito hélice em paralelo, também não vai ter uma mudança abrupta. A gente poderia utilizar a resposta de L de T para encontrar VL de T e achar aquela relação, usar aquela fórmula que relaciona a tensão entre os terminais do indutor e a corrente que flui entre esses terminais. Mas para a gente treinar um pouco essa abordagem direta de resolver o problema que a gente está estudando aqui, vamos resolver mais uma vez utilizando aquela equação que nos diz que o valor da variável do tempo, então no caso VL de T, vai ser igual ao valor final da variável, então o valor final de VL, mais a equação da resposta natural do circuito RLC em paralelo para o tipo de resposta que esse circuito tem, que a gente viu que é uma resposta na forma criticamente amortecida. Ok, qual é o valor final de VL? Bom, o valor final vai ser o valor que essa tensão vai ter quando o regime entrar quando o circuito entrar em regime permanente, que vai ser quando tiver passado um longo tempo depois que essa chave se abriu no instante zero. Então, quando esse circuito estiver em regime permanente, a gente vai ter que esse indutor vai funcionar como um curto-circuito, e se ele vai funcionar como um curto-circuito, não tem tensão, não tem queda, não tem diferença de tensão entre os seus terminais. Então, esse V final, o valor final de VL, vai ser igual a 0 volts. Ok. E como que a gente vai achar D1 e D2? Mais uma vez, para achar D1 e D2, a gente vai depender das condições iniciais do nosso circuito. Então, vamos encontrar quem é VL no instante zero. Vamos olhar para essa equação. A gente vai ver que quando T for igual a zero, esse termo aqui vai ser zero. E elevado a zero é igual a 1. Então, a gente tem que VL no instante t igual a zero é igual ao valor final de VL mais D2. Então, a gente vai ter que VL zero vai ser igual ao valor final de VL mais D2, sendo que esse valor inicial de VL é igual a esse V0, que é o valor inicial da tensão no capacitor, que é igual a 50 volts. E como a gente viu, VF é igual a zero, então a gente vai ter que o valor de VL0 é igual a D2. E que D2 vai ser igual a V0, né? Então, D2 vai ser igual a 50 volts. E a gente também precisa encontrar quem é a derivada de VL no tempo zero. Então, para isso, a gente vai ter que derivar essa nossa equação.
Então, deixa eu apagar esses rabiscos aqui e vamos olhar quem é a derivada de VL. Vou escrever aqui embaixo que a derivada de VL vai ser igual. Derivada da constante é igual a zero. Então, 0 mais D1 vezes derivada de t é 1, vezes e elevado a menos alfa t, mais D1 vezes t vezes menos alfa vezes e elevado a menos alfa t, mais D2 vezes menos alfa vezes e elevado a menos alfa t. Quando t é igual a zero, então, para a gente saber qual é a derivada de VL no instante zero, quando t é igual a zero, e elevado a zero é igual a 1. Esse termo aqui tem D1 vezes t é zero, então esse termo vai ser zero. E elevado a zero é 1. Então, a gente vai ter que VL, a derivada de VL no instante zero vai ser igual a D1 menos alfa vezes D2, que é essa fórmula que a gente tem aqui. A derivada de V no instante zero é igual a D1 menos alfa vezes D2. Ok, então a gente precisa saber qual é o valor da derivada de V no instante zero para a gente conseguir descobrir quem é D1, já que D2 a gente consegue saber o valor sabendo o valor inicial de V0, que é igual a V0, que é igual a 50 volts, e alfa a gente também já calculou lá no início da letra C. Bom, então calculando quem é esse valor da derivada de V no instante zero, a gente sabe que a gente pode usar a fórmula que relaciona a tensão no capacitor e corrente no capacitor. Então, a gente tem que a corrente no capacitor é igual ao valor da capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. A gente sabe também que essa tensão VL, que é essa tensão que a gente está procurando o valor da derivada dela, é igual a essa tensão no capacitor, já que esses elementos estão em paralelo. Então, a gente pode dizer que a derivada de VL, então, que a derivada de VL em relação ao tempo dv dt é igual ao valor da corrente no capacitor dividido pela capacitância. Então, essa derivada de VL no instante zero vai ser igual ao valor da corrente inicial no capacitor dividido pela capacitância. Qual é o valor da corrente inicial no capacitor? É só a gente fazer o somatório das correntes que entram e que saem nesse nó superior. Então, a gente tem que I, que está entrando, menos IC, menos IL, menos IR é igual a zero. Então, a gente vai ter que IC vai ser igual a I menos IL menos IR. O valor de I é igual a 24 miliamperes, então 0,024. O valor inicial de IL está aqui no enunciado 29 miliamperes, então menos 0,029. Quem é o valor de IR? É igual ao valor da tensão inicial, a tensão no instante inicial
entre os terminais do resistor, que é igual a esse valor de V, que é igual ao valor inicial da tensão do capacitor, que é igual a 50. E aí, a gente vai ter que a corrente que flui entre esses terminais do resistor é igual a essa tensão 50, dividido por 500, que é o valor da resistência. E a gente vai ter, então, que essa corrente no capacitor, 0,024, menos 0,029, menos 50 dividido por 500, dividido pelo valor da capacitância. A capacitância é 25 nanofarads, então 25 vezes 10 a menos 9, é igual ao valor da derivada da tensão no instante inicial. Isso vai ser igual a menos 4,2 vezes 10 a sexta volts por segundo. Então, agora que a gente já viu qual é o valor da derivada de VL no instante zero, vamos voltar para calcular os valores de D2 e de D1. Na verdade, D2 a gente já calculou no slide anterior, né, que a gente viu que D2 vai ser igual ao valor inicial de VL, que é igual ao valor inicial da tensão no capacitor, que é igual a 50 volts. E a gente viu que a fórmula para a gente encontrar D1 vai ser a fórmula que nos diz que a derivada de VL no instante zero é igual a D1 menos alfa D2. D2 a gente já sabe o valor, alfa a gente calculou no início da letra C, e a derivada de VL no instante zero a gente calculou no slide anterior. Eu trouxe aqui essa colinha para a gente lembrar quem são alfa e a derivada de VL no instante zero. Então, a gente vai ter que D1 vai ser igual a derivada de VL no instante zero mais alfa vezes D2, que é igual a menos 4,2 vezes 10 a sexta, mais 40.000 vezes 50, que é igual a menos 2,2 vezes 10 a sexta volts por segundo. E com isso, a gente já vai ter todos os valores para encontrar quem é VL de T, só substituir na nossa fórmula. Então, a gente vai ter que VL de T vai ser igual ao valor final de VL, que nós já vimos que é igual a zero, então a gente vai colocar zero, mais D1 vezes T vezes E elevado a menos alfa T, D1, a gente viu que é igual a menos 2 vezes 10 a sexta, então menos 2 vezes 10 a sexta vezes T vezes E elevado a menos alfa T, alfa é igual a 40.000 radianos por segundo, mais D2 vezes E elevado a menos alfa T, D2 é igual a 50, então mais 50 vezes E elevado a menos alfa T volts. Então, a gente tem essa equação para VL de T em volts. Então, só para relembrar o que eu já tinha dito no início da resolução dessa letra D, a gente poderia ter resolvido essa letra D pegando o valor, pegando a equação que a gente encontrou para IL de T na letra C e dizendo que VL de T é igual ao valor da indutância L vezes a derivada de L de T em relação ao tempo, que é a fórmula que relaciona a tensão e corrente entre os terminais de um indutor. E se a gente fizesse isso, a gente deveria encontrar a mesma equação VL de T que a gente encontrou no slide anterior. Bom, agora que a gente já analisou as respostas natural e a um degrau de um circuito RLC em paralelo, a gente vai para os circuitos RLC em série. Vamos começar pela resposta natural. Então, vamos olhar para esse circuito aqui embaixo. E esse circuito estava anteriormente conectado a uma fonte externa e no instante t, que a gente vai dizer que é t igual a zero, esse circuito se desconecta e vai ter a resposta natural, que a gente quer analisar qual é. Bom, vamos fazer o somatório das tensões ao longo dessa malha. A gente vai começar por esse nó aqui. A gente vai ter essa queda de tensão em R, lei de Ohm, para nos dizer que essa queda de tensão é igual a R vezes I. A gente vai ter essa outra queda de tensão no indutor. A gente vai usar a fórmula que relaciona a tensão
e corrente nos terminais do indutor, então a gente vai ter que a tensão no indutor vai ser igual a L, que é a indutância, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, e a gente vai ter essa queda de tensão no capacitor. Então, usando a fórmula que relaciona a tensão e corrente no capacitor, a gente tem que a corrente no capacitor é igual a 1 dividido pela capacitância vezes a integral do instante t inicial, que a gente vai dizer que é o instante t igual a zero, até o instante t no qual a gente quer saber o valor da tensão, integral da corrente em relação ao tempo, mais o valor inicial de tensão no capacitor, que vai ser diferente de zero caso o capacitor esteja inicialmente carregado. Isso igual a zero. A gente vai derivar essa equação uma vez em relação ao tempo, para a gente eliminar essa integral, e a gente vai dividir todos os termos por L. E com isso, a gente vai encontrar essa equação aqui, que nos diz que a derivada segunda da corrente mais R dividido por L vezes a derivada primeira da corrente em relação ao tempo mais a corrente dividido por LC é igual a zero. E se a gente olhar para essa equação, a gente vai ver que ela é muito parecida com o formato da equação encontrada para a gente desenvolver a resposta natural de um circuito RLC em paralelo. Bom, então o que a gente vai fazer vai ser pegar a equação da derivada de grau 2 que a gente encontrou para desenvolver a resposta natural de um circuito RLC em paralelo, que é essa equação aqui, e comparar com a equação que a gente encontrou para circuitos em série, para a gente desenvolver a resposta natural de circuitos RLC em série. E a gente vai comparar essas duas equações. Bom, na equação do circuito em paralelo, a gente tem a derivada de grau 2 da variável multiplicada por 1. E no circuito em série, a gente também tem essa variável, a gente também tem essa derivada de grau 2 da variável multiplicada por 1. No circuito em paralelo, a gente tem a derivada de grau 1 da variável multiplicada por 1 dividido por RC. E no circuito em série, a gente tem a derivada de grau 1 da variável multiplicada por R dividido por L. Na equação do circuito em paralelo, a gente tem a variável dividida por LC, então multiplicado por 1 dividido por LC. E no circuito em série, a gente também tem essa variável dividido por LC, então multiplicado por 1 dividido por LC. Vamos olhar agora para as raízes das equações características. Bom, no circuito em paralelo, as raízes da nossa equação característica, então aquelas raízes S1 e S2, é igual a menos 1 dividido por 2RC, mais ou menos raiz de 1 dividido por 2RC ao quadrado, menos 1 dividido por LC. 1 dividido por RC é esse valor que está multiplicando a derivada primeiro da variável. Então, quando a gente for olhar para as raízes da equação característica do circuito em série, a gente vai ter essa constante aqui que está multiplicando a derivada primeira da variável, que é R dividido por L, vezes menos 1 meio, né? Então, a gente vai ficar com menos R dividido por 2L. Mais ou menos, raiz de 1 dividido por 2RC ao quadrado é essa mesma constante que a gente tem aqui, então, mais ou menos raiz de R dividido por 2L ao quadrado, e aí menos, se a gente olhar para o circuito em paralelo, 1 dividido por LC, 1 dividido por LC é quem multiplica a variável, quem multiplica a variável no circuito em série também é 1 dividido por LC, então menos 1 dividido por LC. E a gente também pode escrever essas raízes como sendo menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado, e a gente vai fazer a mesma coisa com
as raízes do circuito em série. A única diferença é, como a gente pode perceber, né? A gente vai mudar quem é o valor de alfa. Bom, a frequência de Neper, que é alfa, no circuito em paralelo, era igual a 1 dividido por 2RC, que é esse valor aqui, né? 1 dividido por 2RC. Esse valor aqui. Bom, então quem vai ser alfa aqui vai ser R dividido por 2L. Então, R dividido por 2L. A frequência angular de ressonância, que é o valor de ômega 0, é igual a raiz de 1 dividido por LC. Bom, aqui a gente também tem esse 1 dividido por LC, que é o ômega 0 ao quadrado. Então, o nosso ômega 0 também vai ser 1 dividido por raiz de LC. E a frequência angular de amortecimento, em ambos os casos, vai ser ômega D igual a ômega 0, igual a raiz de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Lembrando que a alfa vai ser diferente se a gente estiver falando do circuito paralelo e vai ser outro valor se a gente estiver falando do circuito em série. E da mesma forma como para os circuitos em paralelo, a gente tinha 3 formas possíveis de solução, no circuito em série a gente também vai ter 3 formas possíveis de solução, que vai ser a superamortecida, a subamortecida ou a criticamente amortecida. E vai ser exatamente a mesma coisa, a gente vai ter A1 vezes E elevado a S1T mais A2 vezes E elevado a S2T para a superamortecida. Na subamortecida a gente vai ter B1 E elevado a menos alfa T cosseno de ômega dt, mais B2 E elevado a menos alfa T seno de ômega dt. E a criticamente amortecida, V igual a D1 vezes T vezes E elevado a menos alfa T, mais D2 vezes E elevado a menos alfa T, igualzinho, porque nos dois casos a gente vai poder ter raízes reais e idênticas, raízes reais e diferentes ou raízes complexas. Bom, agora que a gente já olhou para a resposta natural, a gente vai olhar para a resposta a um degrau de um circuito RLC em série. Então, vamos olhar para esse circuito aqui da nossa figura. A gente tem os nossos elementos aqui em série, a gente tem essa chave aqui, que ela estava inicialmente aberta, e no instante que a gente vai dizer que é T igual a 0, essa chave vai se fechar. E essa fonte de tensão vai começar a alimentar o nosso circuito, e a gente quer saber como vai ser a resposta do nosso circuito a esse degrau dessa fonte V. Bom, vamos fazer o somatório das tensões ao longo da malha para a gente começar a fazer essa análise. Então, a gente tem essa elevação de tensão aqui em V, a gente vai ter a queda de tensão em R, queda de tensão em L e queda de tensão em C. Então, a gente pode dizer que essa nossa elevação de V é igual ao somatório das nossas 3 quedas. Então, a gente vai ter que V é igual à queda de tensão em R, que é igual a R vezes I, mais a queda de tensão em L. Mais uma vez, vamos usar a fórmula que relaciona a corrente e tensão nos terminais do indutor, que é L vezes DI dt, mais a queda de tensão em C, que a gente vai adicionar o VC. A gente pode dizer também que a corrente no nosso indutor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão nos terminais do capacitor pelo tempo, certo? A gente vai usar aquela fórmula que relaciona a corrente e a tensão nos terminais do capacitor. E a gente vai derivar essa equação uma vez. Então, a gente vai encontrar que a derivada dessa corrente vai ser igual a C vezes a derivada segunda da tensão nos terminais do capacitor pelo tempo. Esse I, que é esse I que está passando pelo capacitor, é o mesmo I que passa pela fonte, que passa pela resistência e que passa pelo indutor. Bom, a gente vai substituir essa equação de I e essa equação da derivada de I aqui nessa fórmula aqui de cima.
E com isso, a gente vai encontrar que VC mais LC vezes a derivada segunda de VC em relação ao tempo, mais RC vezes a derivada primeira de VC em relação ao tempo é igual a V. E rearranjando essa equação, a gente vai encontrar que a derivada segunda de VC mais R dividido por L vezes a derivada primeira de VC mais VC dividido por LC é igual a V dividido por LC. E essa equação tem a mesma forma da equação que a gente encontrou para desenvolver uma resposta a um degrau de um circuito RLC em paralelo. Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer vai ser comparar essas duas equações para conseguir analisar nossa resposta de um circuito, para conseguir analisar essa resposta a um degrau de um circuito RLC em série. Bom, então aqui a gente tem a equação que a gente utilizou para desenvolver a resposta a um degrau de um circuito RLC em paralelo, e aqui a gente tem a equação que a gente encontrou para desenvolver a resposta a um degrau de um circuito RLC em série. Como a gente pode ver, as duas são bem parecidas. Aqui a gente está utilizando a variável como corrente, e aqui a gente está utilizando a variável como tensão. Mas a única diferença entre as duas vai ser que aqui a gente vai ter a derivada de grau 1 multiplicada por 1 dividido por RC, e aqui a gente tem a derivada de grau 1 multiplicada por R dividido por L. Bom, da mesma forma que a resposta a um degrau de um circuito RLC em paralelo, a resposta a um degrau de um circuito RLC em série também vai poder ter três formas: superamortecida, subamortecida ou criticamente amortecida, e dependendo da forma, a gente vai utilizar uma dessas três equações. E mais uma vez, a equação para V de t, ou a equação para I de t, vai ser igual ao valor final da variável mais a equação para a resposta natural do circuito. E para a gente saber qual das equações a gente vai usar, a gente precisa saber qual vai ser o tipo de resposta que o nosso circuito vai ter. E isso vai depender dos valores de ômega 0 e de alfa. E ômega 0 e alfa num circuito em série vai ser o mesmo, tanto na resposta a um degrau quanto na resposta natural, da mesma forma que a equação característica vai ser a mesma e que as raízes da equação característica também vão ser as mesmas. Assim como antes, no circuito em paralelo, a gente tinha para a resposta natural e para a resposta a um degrau do circuito em paralelo, a gente tinha os mesmos valores de alfa e de ômega 0, de raízes da equação característica, e a gente tinha a mesma equação característica. Agora que a gente já olhou a resposta natural e a um degrau de circuitos RLC em série, vamos fazer um exercício. A gente vai fazer o exemplo 8.11 do livro. Vamos ler o enunciado. O capacitor de 0,1 microfarads no circuito mostrado na figura 8.16 é carregado até 100 volts. Em T igual a zero, o capacitor é descarregado por meio de uma combinação em série de um indutor de 100 mA e um resistor de 560 ohms. Letra A, determine I de T para T maior ou igual a zero, e letra B, determine VC para T maior ou igual a zero. Bom, vamos fazer algumas observações primeiro. A gente está querendo calcular essa corrente I de T na letra A. Como é a mesma corrente em todos os elementos do circuito, é a corrente que passa pelo indutor. Como está passando pelo indutor, não tem salto, não tem mudança abrupta no valor dessa corrente, por isso a gente está falando de T maior ou igual a zero, e não zero mais. E VC é a tensão nos terminais do capacitor. Tensão nos terminais do capacitor não sofre mudança abrupta. Então, a gente também vai falar de T maior ou igual a zero. A gente está falando no enunciado que o capacitor começa carregado e não está falando nada do indutor. Então, a gente vai entender que esse indutor está começando descarregado. E como a gente pode ver, em T maior ou igual a zero,
a gente vai ter só esses 3 elementos em série. Então, em t igual a 0, se a chave se fecha, a gente vai ter esses 3 elementos em série. Então, a gente está tendo uma resposta natural. Então, a gente vai trabalhar com uma resposta natural e de um circuito em série. Então, para começar, vamos ver qual é o tipo de resposta que o nosso circuito vai ter. Superamortecida, subamortecida ou criticamente amortecida. Para isso, a gente vai precisar olhar os valores de ômega 0 e de alfa, lembrando que a gente está falando de um circuito em série. Então, o valor de ômega 0, que é igual a 1 dividido por raiz de LC, é a mesma equação tanto para circuito em série quanto circuito em paralelo. A gente vai pegar os valores do nosso indutor e do nosso capacitor. Nosso capacitor é 0,1 vezes 10 a menos 6 farads e o nosso indutor é igual a 0,1 henries. Então, o valor de ômega 0 é igual a 10.000 radianos por segundo. E alfa é diferente para o circuito RLC em série e para o circuito RLC em paralelo. Para o circuito RLC em série, alfa é igual a R dividido por 2L. R é igual a 560 ohms, L é 0,1 henries. Então, a gente vai encontrar que alfa é igual a 2.800 radianos por segundo. Então, alfa é menor do que ômega 0. A resposta, a forma de resposta para quando alfa é menor do que ômega 0 é a resposta subamortecida, que é a equação da variável vai ser igual a essa aqui, de B1 vezes E elevado a menos alfa t cosseno de ômega dt mais B2 E elevado a menos alfa t seno de ômega dt. Com ômega 0 e alfa, a gente já consegue descobrir quem é ômega d. Alfa a gente já tem, e B1 e B2 a gente ainda vai precisar descobrir de acordo com as condições iniciais do nosso circuito. Então, agora que a gente sabe qual vai ser a forma que a nossa equação para I de t vai ter, vamos olhar quem vai ser I de t em t igual a 0. Então, substituindo t por 0 aqui nessa equação, e elevado a 0 é 1, cosseno de 0 também é 1, e seno de 0 é 0. Então, esse termo aqui vai a 0. Desse jeito, I de t quando t é igual a 0, então I de 0, vai ser igual a B1. E quem é o valor de I de 0? Já que a gente está falando de um circuito em série, o valor da corrente inicial no indutor vai ser igual ao valor da corrente I de t em t igual a 0. Só que como esse enunciado não fala nada sobre o valor inicial da corrente no indutor e não fala nada sobre o indutor estar carregado ou descarregado, a gente vai considerar que esse indutor está descarregado inicialmente. Então, se ele está descarregado inicialmente, I0 inicial do indutor vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter que B1 vai ser igual a 0 amperes. E agora vamos ver quem é a derivada no instante zero, a derivada da corrente no instante zero. Então, vamos derivar essa equação. Bom, vou escrever aqui a derivada de I. A gente vai começar com B1 vezes menos alfa vezes Z elevado a menos alfa t cosseno de ômega t, de ômega dt, mais B1 vezes E elevado a menos alfa t, vezes ômega d, derivada de cosseno é menos seno de ômega d t, mais, vou passar para a linha de baixo, B2
vezes menos alfa. E elevado a menos alfa t. Seno de ômega dt mais B2 elevado a menos alfa elevado a menos alfa t vezes a derivada de seno é cosseno, derivada de ômega dt, ômega d, então vezes ômega d vezes cosseno de ômega dt. Ok, isso é a fórmula da derivada de I. E quem vai ser essa derivada no instante t igual a zero? Então, vamos substituir t por zero. E elevado a zero é igual a 1. Cosseno de zero é igual a 1. Como seno de zero é zero, isso aqui tudo vai ser zero. Mais uma vez, como seno de zero é zero, isso aqui tudo vai ser zero. E elevado a zero é 1. Cosseno de zero é 1. Então, a gente vai ter que a derivada de I no instante zero vai ser igual a B1 vezes menos alfa, então menos alfa B1, mais B2 vezes ômega D. Então, a derivada de I no instante zero é igual a menos alfa B1 mais ômega D vezes B2. Como B1 é igual a zero, a gente vai ter que essa derivada de I no instante zero é simplesmente igual a ômega D vezes B2. E agora a gente precisa descobrir qual é o valor dessa derivada de I no instante zero. Bom, a gente sabe que no indutor, o valor da tensão entre os terminais do indutor é igual à indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, o valor inicial da tensão entre os terminais do indutor, eu coloquei aqui no instante t0+, porque em 0- vai ser diferente. No indutor pode ter uma mudança abrupta de tensão, vai ser igual à indutância vezes a derivada da corrente que flui pelo indutor no instante zero. Então, a derivada da corrente no instante zero vai ser igual ao valor inicial da tensão entre os terminais do indutor dividido pela indutância. E a gente pode utilizar essa fórmula porque essa corrente I que flui pela malha, né, é igual à corrente em todos os elementos. Então, é a corrente do indutor. É a corrente do indutor, é a corrente do capacitor e a corrente do resistor, já que são elementos em série. E quem é essa tensão nos terminais do indutor no instante inicial, em t igual a zero? Vamos olhar aqui para essa malha. A gente já disse que inicialmente esse indutor não vai ter corrente. Então, que a corrente inicial do indutor é igual a zero. Se a corrente inicial do indutor é igual a zero, a corrente I inicial é igual a zero. Se a corrente I é igual a zero, no instante t igual a zero, não existe tensão nos terminais do resistor, porque V é igual a RI para o resistor. Então, toda essa tensão aqui do capacitor precisa estar entre os terminais do indutor. Então, vamos fazer o somatório da tensão. A gente tem aqui uma elevação de 100 volts. Pode dizer que a elevação é negativa, então eu vou ter menos 100. E aqui eu vou ter uma queda de VL. Então, eu vou ter mais VL igual a zero. Ou seja, VL vai ser igual a 100 volts. Isso para o instante t igual a zero mais.
Então, a gente vai dizer que essa derivada da corrente no instante zero é igual a V0, que é 100 volts, dividido por L. V0 é a tensão inicial no indutor, né, que é igual a 100. Então, a gente tem 100 dividido por 0,1, que 0,1 é o valor da indutância, 100 mH. Então, a gente tem que essa derivada da corrente no instante zero é igual a 1000 amperes por segundo. Bom, agora que a gente já calculou o valor da derivada da corrente no instante zero, vamos voltar lá para descobrir quem é B2. Bom, a gente tinha dito anteriormente que a derivada da corrente no instante zero é igual a ômega d vezes B2. E eu trouxe para cá uma colinha dos valores que a gente já encontrou para ômega zero, alfa e a derivada da corrente no instante zero. Então, a gente vai ter que B2 é igual a derivada da corrente no instante zero dividido por ômega d. A derivada da corrente no instante zero é igual a 1000 amperes por segundo. E ômega d é igual a raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Ômega zero a gente já tinha encontrado que é igual a 10.000 radianos por segundo. E alfa a gente também já tinha encontrado que é igual a 2.800 radianos por segundo. Com isso, B2 é igual a 1000 dividido por 9.600, que é igual a 0,1042 amperes. E a gente sabe que I de t vai ser da forma B1 e elevado a menos alfa t, cosseno de ômega dt, mais B2 e elevado a menos alfa t, seno de ômega dt. A gente já sabe quem é B1, a gente sabe quem é B2, a gente sabe quem é alfa e a gente sabe quem é ômega d. Então, é só substituir todos esses valores em I de t e a gente vai encontrar essa equação para I de t para t maior ou igual a zero. Bom, B1 a gente descobriu lá atrás que é igual a zero. Então, todo esse termo aqui vai sumir. B2 é igual a 0,1042. Então, 0,1042 vezes E elevado a menos alfa t, vezes E elevado a menos alfa t, alfa é 2.800, vezes seno de ômega dt, vezes seno de ômega dt, ômega d, é igual a 9.600. E essa equação está em ampere. Bom, agora a letra B pede para a gente encontrar a equação de VC de t para t maior ou igual a zero. VC é essa tensão entre os terminais do capacitor. Existem algumas formas de a gente fazer isso. A gente poderia utilizar mais uma vez o mesmo método que a gente utilizou na letra A, mas agora para VC de t. A gente sabe que esse circuito tem uma resposta subamortecida e a gente sabe que é uma resposta natural. Então, a gente utilizaria esse formato aqui de resposta e encontraria quem são B1 e B2. Ou a gente pode relacionar a tensão e a corrente nos terminais de um capacitor. E para um capacitor, a gente sabe que a tensão entre os terminais do capacitor é igual a 1 dividido por C vezes a integral do instante inicial, que no caso aqui é t igual a zero, quando a gente fecha a chave, até o instante t, no qual a gente quer saber o valor da tensão da corrente em relação ao tempo, mais o valor inicial da tensão no capacitor. Aqui a gente está utilizando o menos aqui na frente, porque essa corrente I está indo do terminal negativo para o terminal positivo do capacitor. Então, está indo no sentido de elevação de tensão, por isso menos aqui na frente. Ou a terceira forma que a gente também pode fazer é olhar para esse somatório das quedas e das elevações de tensão aqui no capacitor. Então, a gente tem daqui para cá essa elevação de VC, já que VC tem a polaridade positiva em cima e negativa embaixo. Então, daqui para cá a gente tem uma elevação, vamos dizer que a elevação é negativa. Então, a gente vai ter essa elevação, então menos VC de t. Vamos ter uma queda aqui de tensão no indutor. A gente vai fazer uma queda para utilizar o valor da tensão, o valor da queda de tensão no sentido da corrente que está passando e para utilizar a fórmula que relaciona a tensão à corrente positiva. Então, a gente vai ter mais L vezes VI dt, que é a tensão no indutor, mais tensão, queda de tensão no resistor. Vamos fazer uma queda também para ter a corrente na direção da queda e utilizar V igual a RI positivo. Então, mais V igual a RI igual a zero.
E aí a gente pode dizer que VC de T, a gente joga VC de T para o outro lado, a gente vai ter VC de T igual a L vezes DI dt mais R vezes I. Eu acho que essa é a forma que vai nos dar menos trabalho de encontrar essa equação que a gente quer, dc de t. Então, vamos resolver por essa forma. A gente vai ter que vc de t é igual a L di dt mais RI. Então, vc de t é igual a L, que é igual a 100 mH, então 0,1, derivada da fórmula da corrente que a gente encontrou, então essa aqui é a fórmula da corrente que a gente encontrou, mais R, que é 560, vezes vezes a equação da corrente que a gente encontrou. Bom, então a gente vai ter que VC de T vai ser igual. A gente vai derivar o que está aqui dentro, então a gente vai fazer 0,1 vezes 0,1042 vezes menos 2.800 vezes e elevado a menos 2.800t vezes seno de 9.600t mais 0,1 vezes 0,1042 vezes 9.600, que é igual a 100,64 vezes e elevado a menos 2.800 vezes derivado de seno e cosseno de 9.600t, mais 500 vezes 0,1042, que é 58,352, vezes e elevado a menos 2.800t, vezes seno de 9.600t. A gente soma esse menos 29,700, menos 29,176 com mais 58,352, porque os dois são multiplicados por e elevado a menos 2.800t, seno de 9.600t. Isso vai dar igual a 29,176 elevado a menos 2.800t, seno de 9.600t, mais 100,64 vezes e elevado a menos 2.800t, cosseno de 9.600t. Essa é a equação de V de t em volts. Bom, para terminar esse vídeo, vamos falar de circuitos amplificadores e integradores ligados em cascata. Quando a gente diz que eles estão ligados em cascata, a gente está falando que a saída do primeiro amplificador integrador vai servir como entrada para o segundo amplificador integrador. E circuitos amplificadores e integradores ligados em cascata também são circuitos de segunda ordem. Então, vamos analisar esse circuito aqui. Vamos considerar que esses amp-ops são ideais. Então, já que eles são ideais, a gente vai considerar que a tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora e que nessas entradas não tem corrente, que não tem corrente entrando na entrada inversora e que não tem corrente entrando na entrada não inversora. Como as entradas não inversoras estão ligadas diretamente nos nós de referência, em relação ao nó de referência, essa tensão é igual a zero. Então, essa tensão na entrada inversora em relação ao nó de referência também vai ser igual a zero, porque a gente está falando de circuitos, a gente está falando de amp-ops ideais. Então, essas entradas vão ser iguais pelo tempo que esses amp-ops estiverem trabalhando na região linear. Bom, então vamos somar as correntes nesse nó da entrada inversora do primeiro amp-op. A gente não vai ter corrente entrando nessa entrada inversora, então a gente vai ter essa corrente saindo pelo capacitor e essa corrente saindo pelo nó do resistor. Essa corrente saindo pelo nó do capacitor, ela vai ser igual ao valor da capacitância do capacitor 1, então vai ser igual a C1, vezes a derivada da diferença de tensão entre os terminais desse capacitor, que vai ser igual a zero, que é o valor da tensão nessa entrada inversora, menos o valor dessa saída do primeiro circuito amplificador integrador,
que a gente chamou aqui de V01. Então, derivada de 0 menos V01 em relação ao tempo, mais essa corrente que sai pelo ramo do resistor, que é igual à diferença da tensão entre os terminais do resistor dividido por R1. Então, vai ser igual a 0 menos VG dividido por R1 igual a 0. Então, a gente vai ter que C1 vezes derivada de V1 em relação ao tempo é igual a menos VG dividido por R1. Então, a derivada de V01 em relação ao tempo vai ser igual a menos VG dividido por R1 vezes C1. E agora vamos montar uma equação para esse nó do segundo circuito amplificador integrador. Então, mais uma vez, a gente não vai ter corrente entrando nessa entrada inversora, a gente vai ter essa corrente que vai estar saindo pelo ramo que tem o capacitor e essa corrente saindo pelo ramo que tem o resistor. Então, essa corrente aqui que vai fluir pelo capacitor vai ser igual a C2 vezes a derivada da diferença da tensão entre os terminais desse capacitor, que é 0, menos V0. Então, derivada de 0 menos V0 em relação ao tempo, mais essa corrente que flui por R2, que é igual à diferença de tensão entre os terminais de R2, que é 0 menos V01. Então, 0 menos V01 dividido pela resistência de R2 dividido por R2 igual a 0. Então, a gente vai ter que C2 derivada de V0 em relação ao tempo é igual a menos V01 dividido por R2 e a derivada de V0 em relação ao tempo é igual a menos V01 dividido por R2 vezes C2. A gente tinha encontrado no slide anterior uma equação para derivada de V01. Então, vamos derivar essa equação, os dois lados dessa equação. Então, a gente vai ter que a derivada segunda de V0 vai ser igual a menos 1 dividido por R2C2 vezes a derivada primeira de V01. Então, a gente encontrou uma primeira equação quando a gente olhou para o nó da entrada inversora do primeiro amplificador integrador, que foi derivada de V01 em relação ao tempo é igual a menos VG dividido por R1C1. E a gente encontrou uma segunda equação quando a gente olhou para o nó da entrada inversora do segundo amplificador integrador, que foi a derivada segunda de V0 em relação ao tempo é igual a menos 1 dividido por R2C2, derivada primeira de V01 em relação ao tempo. A gente vai substituir essa derivada primeira de V01 por esse valor, por essa equação que a gente encontrou de menos VG dividido por R1C1. E a gente vai encontrar que a derivada segunda de V0 em relação ao tempo é igual a 1 dividido por R1C1 vezes 1 dividido por R2C2 vezes VG. Então, o que a gente encontrou aqui foi uma fórmula que relaciona a saída V0 desse segundo amplificador integrador com a entrada VG do primeiro amplificador integrador. Ou seja, quando a gente tem dois amplificadores integradores em cascata, esse circuito também vai ser um circuito de segunda ordem. A gente tem aqui uma equação que relaciona a saída com a entrada e essa equação é uma equação com uma derivada de segunda ordem. Bom, esses capacitores na realimentação dos circuitos integradores vão armazenando carga e isso vai fazer com que o on-off sature. E uma forma de evitar que os on-offs do circuito amplificador integrador saturem é adicionar resistores em paralelo com os capacitores da realimentação. Como a gente vê aqui embaixo, a gente colocou R1 em paralelo com C1 e R2 em paralelo com C2. E para a gente descobrir qual vai ser essa tensão V0, a gente vai precisar montar uma outra equação e quando a gente estiver montando essa equação, a gente vai ter que levar em consideração, além das correntes que passam por RA e por C1 e por RB e por C2, que aqui, quando a gente estava olhando para o circuito da esquerda,
eram as correntes que passavam por R1 e C1 e por R2 e C2, a gente também vai ter que levar em consideração essas correntes que vão passar aqui nesses resistores da realimentação. Então, a gente vai ter, para esse primeiro nó da entrada, dessa primeira entrada inversora, as correntes que passam por RA, R1 e C1. E para esse nó que está na entrada inversora do segundo amplificador integrador, a gente vai ter saindo desse nó as correntes que passam por RB, C2 e R2. E a gente vai precisar montar uma equação de V0 em relação a VG, considerando todas essas correntes. Bom, para esse vídeo a gente fica por aqui e com isso a gente termina a matéria de circuitos ARLC.